E a nossa equipe de reportagem voltou ao local onde uma mancha escura apareceu na litorânea e que teria sido provocada por esgoto in natura despejado no Rio Calhau. O problema continua, mesmo depois da CAEMA ter dito que foi resolvido com a visita dos técnicos. Em nota, a companhia admitiu uma pane no equipamento da elevatória do Coajap e, com isso, o esgoto extravasou para o afluente do rio. O diretor-presidente da CAEMA, Davi Teles, disse que aguarda análise de planilha para licitar as obras de retirada dos esgotos com urgência. E olha, o flagrante desrespeito ao meio ambiente tem gerado muitas discussões em toda a capital. Na Praia do Calhau, essa mancha escura que a gente acabou de ver, essa mancha escura de esgoto na areia, denunciou o perigo. São pelo menos 13 pontos de lançamento contendo esgoto de lixo na bacia oceânica e já foram, inclusive, identificados. Sobre o assunto, eu converso agora com o doutor em saneamento ambiental, Lúcio Macedo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão para esclarecer realmente essas questões importantes aí para a população relacionadas ao meio ambiente. E aí eu falei, inclusive, chamando o senhor para essa entrevista, que são 13 pontos de lançamento contendo esgoto e lixo na bacia oceânica. Quais são esses pontos? Como é que funciona aí? Como é que está essa situação, principalmente nessa área ali do Calhau? Bom dia. O problema é antigo. Nós sabemos que esse ponto que evidenciou no Rio Calhau uma língua negra de grandes proporções em função de um vazamento em uma elevatória da CAEMA, na realidade se soma a 12 outros que já existem há pelo menos 12 anos. Essa é a questão, né? Nós temos os deságues dos nossos rios nessa bacia oceânica, uma bacia da ordem de mais de 19 quilômetros de extensão, em que nós temos as principais nossas praias, que são bastante visitadas, inclusive por pessoas que vêm ao nosso estado, que vêm à nossa capital, e que acusam exatamente essa questão que hoje é reconhecida pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que é a contaminação. Nós temos então os pontos fora dos limites de balneabilidade preconizados pelo CONAMA. Sempre que nós temos um problema dessa ordem, remonta à história de que esses locais deveriam ser monitorados e as providências para que esses problemas fossem sanados. Até porque a gente sempre ouve dizer que essas praias, as praias de São Luís, estão impróprias para banho. E não é de hoje que esse problema acontece, né? Exatamente. A questão é muito séria no sentido de que não somente esgotos, mas também lixo são lançados pelo menos por 3 fontes. Nós temos o caso, que aí as imagens demonstram, que é através da drenagem, nós temos o caso através de calhas de rios e temos o lançamento direto através de tubulações, inclusive de rede coletora de esgoto que apresenta vazamento. Os postos de visita acabam ficando entupidos e, através do tampão, acabam chegando às praias. E gera, além do problema de ordem sanitária para os banhistas, mortandade de peixes e afeta, com certeza, toda a biota, inclusive os manguezais existentes. Pois é, eu falo também nessa questão do nível de contaminação. Nesse caso dessa mancha, que a gente, inclusive, pode notar melhor com a maré baixa, né? O nível de contaminação, a gente já pode dizer que é considerado grande? É, bastante. Nós temos níveis de contaminação por coliformes fecais superiores a 80 mil em cada ml de água. Em cada 100 ml nós temos essa situação crítica. O máximo permitido é da ordem de 1000. Então, gera um problema que, para ser corrigido, pelo menos vão passar aí da ordem de 1 mês a 12 meses para que efetivamente a situação volte ao normal em função do nível de marés. Quando nós temos marés altas, esse espalhamento, essa dispersão é maior. No caso atual, nem tanto. Mas esse caso que o senhor se refere é com relação a essa mancha, essa última mancha. Exatamente. Os demais pontos continuam, inclusive esse vai continuar com o mesmo tipo de situação. A mancha, uma vez dentro da praia, gera uma pluma da ordem até de quilômetros de extensão. Isso vai, com certeza, piorar a situação ambiental
em termos de balneabilidade das nossas praias, afugentando inclusive os turistas. Os turistas, principalmente os turistas. E a própria população local, né, que deixa de frequentar inclusive essas praias. Porque diante da informação de que essas praias estão impróprias para banho, as pessoas deixam de frequentar as praias também. O próprio turismo local, eu me refiro também. Um outro ponto interessante, o senhor falou da origem, né, dessas 3 causas distintas. O senhor falou, inclusive, da questão das galerias, das tubulações, das drenagens, e eu vou um pouco mais à frente. Qual seria a solução para toda essa problemática que a gente vive com relação ao meio ambiente? A gente vê esses casos que vêm à tona dessa maneira, né? Infelizmente, é uma situação que preocupa principalmente quem é frequentador assíduo da praia, as pessoas que andam pela praia, os surfistas e outras que, inclusive, têm aí os seus bares, restaurantes, hotéis, mas é preciso lembrar à população que nós temos 54 toneladas diárias de esgotos sendo lançados em todos os pontos da ilha. No entanto, 12 dessas 54 são diretamente nas praias. Imagens mostram essa dispersão. A pluma, ela vai se tornar evidente durante muito tempo. Isso vai chamar a atenção da população no sentido de se conscientizar e, principalmente, gerar uma força-tarefa unindo as secretarias de meio ambiente, a CAEMA e outros órgãos no sentido de se fazer frente e, efetivamente, ter os projetos de tratamento de esgotos a nível da estação, que deveria já estar contemplados. Nós temos aí projetos que demandam 8 anos sem ter um resultado efetivo. E também a limpeza das galerias de drenagem e, principalmente, coibir o lançamento clandestino de esgotos na drenagem, porque isso vai afetar os pontos mais baixos de uma faixa de bairros que vem desde a Ponta da Areia até o Olho d'Água, um contingente populacional significativo, contribuindo para essa problemática. Falta fiscalização, sem dúvida. Eu conversei com o doutor em saneamento ambiental, Lúcio Macedo, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade.